Olá, tudo bom, pessoal? Diretamente da Expert, e vou falar agora com o Felipe Borlido. O Borlido ele lidera a nonossa frente de M&A dentro da Araújo Fontes. M&A é fusões e aquisições, mas a vantagem de conversar com o Borlido vai além da cadeira dele atual. Ele está há mais de 5 anos na REF, mas já trabalhou na indústria financeira, fazendo também transações como essa. Mas o que eu acho mais interessante, ele já esteve do lado das empresas, ele já foi também no C-Level, tomando dívida e fazendo negócio. E assim fica muito mais fácil ele conseguir discutir com a gente e falar por que a Araújo Fontes vai agregar valor, de fato, na estratégia de crescimento quando o seu cliente escolher a nossa área de M&A. Borlido, é isso mesmo? Isso aí, Danilo. Bom dia, é um enorme prazer estar aqui na Expo, agora junto com o BMG nesse desafio grande que a gente tem pela frente de juntar as competências e ajudar as empresas aqui no Brasil nesse processo de criação de valor. O que você comentou, Danilo, é de fato o que a gente acredita de verdade. Falando especificamente sobre M&A, a gente não enxerga o M&A como uma atividade fim. A gente enxerga, porque a gente acredita e passa isso para as empresas, que o M&A ele é um meio para que o empresário, o empreendedor, consiga alcançar os objetivos dele dentro da visão de negócio de longo prazo que ele tem. Então, por isso que a gente acredita no M&A como criação de valor, como oportunidades que ele tem em momentos, por exemplo, em que se enxerga um ciclo mais longo de crescimento, que ele possa, por exemplo, fazer, através de uma transação de M&A, trazer um sócio que seja um grande fundo, que seja, às vezes, uma empresa parceira, que entre no negócio dele e ajude ele a acelerar o projeto dele de crescimento, o projeto de negócio, que ele não conseguiria fazer se fosse com recursos próprios. E aí vem a outra pergunta, que é o que você comentou, né? Que a gente também tem essa vertical de dívida. Pô, mas ele poderia ser como opção a dívida? Sim, mas o M&A você tem aquela perspectiva de longo prazo, é um cara que está entrando para ser seu sócio, ele está entrando no risco com você. Então é uma perspectiva diferente. Não dá para falar qual que veio primeiro, né? O M&A ou a dívida. Não dá para falar se foi a dívida que fortaleceu o M&A ou o M&A que fortaleceu a dívida. Qual que é a sua reflexão sobre isso, velho? Essa é uma pergunta interessante, Danilo. Eu estou na Araújo Fontes há 15 anos, né? E como você bem disse, eu tive a experiência anterior em instituições financeiras, depois eu tive em empresas multinacionais, então você vê os diferentes ângulos. Quando eu entrei na Araújo Fontes, eu achei super interessante a visão de negócio e o modelo de negócio, né, que o Evaldo e o Marcelo vinham implementando. E aí passa o seguinte, tinha começado pelo M&A e muito mais pelas oportunidades que vinham surgindo. Mas eu acho que eles foram de uma sensibilidade enorme em perceber que o M&A ele poderia ser um gerador de outros negócios para a Araújo Fontes que complementariam vamos dizer, o nosso rol de serviços e que para o empresário, principalmente o tipo de empresa que a gente foca, ele era fundamental. A gente tem como parte dos nossos princípios, inclusive, né, está destacado no nosso site, que é o interesse do nosso cliente sempre antes do nosso. Dito isso, a gente nunca se colocou e acha que isso poderia até ser uma falha no modelo, se colocar como uma empresa transacional, que é o que você falou, que tem um foco só na transação, que você vai lá, faz um M&A ou faz uma dívida. A gente acha que a gente é uma empresa de relacionamento de longo prazo, baseada nesse alicerce da confiança e tendo como principal objetivo, acho que essa é a nossa grande proposta de valor, é a otimização da estrutura de capital do nosso cliente para que ele consiga atingir o objetivo dele, né, que a gente comentou anteriormente, né, da visão de negócio, de forma sustentável. O M&A, como é usualmente uma transação de ciclo mais longo e você está lidando com o acionista da empresa, muitas vezes você está conversando ali sobre uma transação que vai ser a transação da vida nem dessa pessoa, às vezes é de geração de família. Você está, às vezes, ali numa terceira geração e acaba que você cria uma relação de confiança muito grande. Tendo sucesso nisso, era muito natural que esse mesmo empresário te procurasse e falasse, a gente desenvolveu aí uma relação de muita confiança, acredito na capacidade técnica de vocês. Agora que eu vendi a empresa, vocês não podem me assessorar o que fazer com o dinheiro, seja para investir no mercado, ou se às vezes é um empreendedor, seja para comprar uma outra empresa. E a gente foi sendo provocado inúmeras vezes com isso, até perceber, aqui tem um enorme
oportunidade. Foi aí que nasceu a Asset. Né? Então veio a AF Invest, veio muito em cima dessas provocações. Muitos desses clientes que estão hoje com a gente foram nossos clientes no M&A. E aí, Danilo, a parte da dívida, curiosamente, ela também surgiu nas execuções das transações do M&A, porque você começava a ver o seguinte, de novo, como a grandíssima maior parte dos nossos clientes são empresas de origem e estrutura familiar, no jargão do mercado financeiro, eles vão falar ali que é a empresa média para grande, mas ainda é uma empresa familiar. É muito comum que eles vivenciaram um período acelerado de crescimento e, como tal, de novo, por a gente estar no Brasil, ele acabou tendo ali desequilíbrios na estrutura de dívida dele e que desequilibrou, por sua vez, a estrutura de capital. Então, quando a gente estava executando as transações de M&A, a gente via que, né, durante a modelagem financeira, que se a gente tivesse uma etapa antes, onde a gente pudesse fazer alguma transação de dívida para alongar o passivo desse cliente, para mudar um pouco do perfil, iria criar valor que se refletiria no M&A. E daí foi surgindo, a gente vendo que isso era tão recorrente, falou, pô, vamos montar então uma vertical de dívida. Então elas hoje se completam. Ô Borlido, para mim foi interessante escutar falando, cara. Acho que duas palavras que você falou muito, confiança e relacionamento. Mas eu fico pensando, na minha carreira, essas duas coisas são fundamentais. Mas mais do que isso, ou tão importante quanto isso, é geração de valor. Competência técnica, ser assertivo, saber o timing. E é difícil conseguir botar todas essas qualidades, esses componentes dentro de nós. Vocês falam assim, esse é mais importante, esse é mais importante. E hoje o que eu reconheço na Araújo Fontes é que vocês conseguem equilibrar, de fato, todos esses capabilities, né, todas essas competências. Você enxerga alguma mais importante? Como você comenta sobre isso? Não, eu concordo com você, Danilo. É difícil você falar o que é mais importante. Mas, se você considerar, e a gente fala muito isso, inclusive para os nossos clientes, porque a gente acredita, nosso negócio não é uma corrida de 100 metros. Nosso negócio é uma maratona. Então, a gente, como eu falei anteriormente, a gente gosta de participar do ciclo de vida dos nossos clientes, acompanhar eles ao longo do processo de crescimento. Então, eu diria o seguinte, sem a capacitação técnica, a gente não teria chegado aonde a gente chegou. Mas sem a questão da confiança e do relacionamento, a gente não tem a perspectiva. Então, eu acho que esse tripé é um alicerce que, se um faltar, ele compromete os outros. Muito obrigado pelo papo, obrigado pela oportunidade de conversar com você aqui hoje. E é isso, pessoal. A gente faz muito M&A dentro do Banco BMG para a estrutura proprietária do banco. Eu sou o responsável por essa frente. Mas Araújo Fontes, sem dúvida nenhuma, é onde que nós fizemos um investimento para a constituição do nosso Investment Bank, do nosso IB, a nossa boutique de investimento. E temos agora também essa solução para os nossos clientes. O Borlido é nosso sócio dentro da Araújo Fontes, o sócio especialista nessa vertical de M&A. Estão precisando de algum suporte, seja para assessoria financeira, seja para assessoria de dívida, seja para cuidar do seu patrimônio. Conte aqui com o Banco BMG, com o Araújo Fontes e todos os nossos especialistas. Muito obrigado.